15 de abril de 2020, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho proposto para nós hoje é Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho começa dizendo: naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Que dia é esse? É o dia da ressurreição, no mesmo dia que Jesus ressuscitou. 2 discípulos iam tristes, desanimados, e Jesus começa a caminhar com eles para animá-los, e vai explicando as Escrituras, e vai aquecendo o coração deles, e eles o reconhecem ao partir o pão. Então, irmãos e irmãs, Jesus se aproxima de nós para também animar a nossa vida, encher-nos de coragem, para que nós também possamos reconhecê-lo ao partir o pão, isto é, a Eucaristia, que nos alimenta com a sua palavra, que nos alimenta com este pão que dá vida. Então, irmãos e irmãs, que nós também reconheçamos o Cristo ressuscitado caminhando conosco, nos ajudando nesse momento difícil, em todas aquelas pessoas que estão lutando em favor da vida. Quem sabe os médicos, enfermeiros, atendentes, todos aqueles que estão nos serviços essenciais, providenciando, quem sabe, tudo para que nós possamos ter uma quarentena, passar esses dias em casa, mas porque tem muita gente se doando e trabalhando. É Cristo Jesus, nós devemos ver Cristo Jesus e Cristo ressuscitado nesses irmãos e valorizar o seu trabalho, a sua luta e rezar por eles, para que Deus os dê força, saúde, para que eles possam continuar na luta e que o Senhor Jesus também se aproxima deles e aqueça os seus corações com essa luz divina. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Abençoe-vos Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.